Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que o suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino trançado, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos.
Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Galera, aqui temos a descrição da construção do tabernáculo, né? Que legal a gente ver que aquilo que o Senhor determinou, aquilo que Deus instruiu Moisés a realizar juntamente com o povo, estava sendo feito, estava ganhando forma, vida. Isso é muito legal. 2 coisas que eu acho interessantes aqui nesse capítulo. Uma é que o povo estava ofertando, né, para a construção do tabernáculo, dando dos seus bens, e deram mais do que o suficiente. Tanto que Moisés precisou dizer para o povo parar de ofertar. E que coisa bacana a gente vê o coração do povo disposto a contribuir para aquela obra de Deus, e também o coração do líder, que não aproveitou para enriquecer às custas da boa vontade do povo. Infelizmente, hoje, nós sabemos que há muitos líderes que, pelo contrário, nunca estão satisfeitos com aquilo que as pessoas dão e ofertam. Sempre estão pedindo, estão pressionando, estão coagindo as pessoas, isso porque estão construindo o seu império pessoal, o seu patrimônio pessoal e não o reino de Deus. É muito importante que entendamos a necessidade do reino, que possamos ser generosos, voluntários para esse serviço, mas que tenhamos também a compreensão daquilo que foge, né? E quando o líder está buscando outras coisas que não a construção do reino de Deus e não do seu império pessoal. E outra coisa que eu estava pensando aqui, tantos detalhes, né, sobre a construção do tabernáculo, nos mínimos detalhes, né, detalhes que Deus tinha dado antes, agora quando está mostrando a construção do tabernáculo, a gente está revendo outros detalhes, até como metragem das cortinas, etc. e tal. E eu acho que isso veio parar na palavra de Deus, né, isso se tornou registro na Bíblia, né, como palavra de Deus, porque Deus queria que a gente pudesse reconstruir esse tabernáculo, né? Didaticamente a gente pode fazer, a gente tem hoje acessos a desenhos desse tabernáculo, como eu já mostrei para vocês, como vocês podem conferir aqui de novo, tá? E pode parecer besteira, mas nós somos seres muito simbólicos, e a gente poder visualizar esse tabernáculo nos ajuda a compreender mais sobre a obra que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel e a obra que Deus faz nas nossas vidas hoje. Um bom autor de livro, ele vai dar muitos detalhes para que a gente possa se sentir naquele lugar, a gente possa imaginar aquele lugar e assim ser transportado para aquele mundo. E o Senhor, como um excelente autor, ele está aqui descrevendo minuciosamente para que possamos ser transportados para aquela história e viver o que aquele povo viveu, né? E poder extrair aí os princípios e as lições que são eternas. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.